agradecer a minha esposa, né, a Analine, que está casada comigo há quase 20 anos. Uma salva de palmas para a Analine. Vocês não sabem, mas esse livro só foi possível por causa da Analine. Né? Eu tinha escrito algumas outras coisas e ela falou assim: amor, você tem que escrever esse livro aí tem que ser escrito. E aí eu falei: amor, não quero escrever não, porque esse negócio de escrever, eu não sou um escritor e tal. Ela: não, você precisa escrever. Legal esse desenho aí, Bebel. Quem que é esse? É o Shark. Ajuda? O que você quer? Fala o que você quer. Você quer passar esse? Qual que você quer? Ah, você quer volume. Como é que você vai ver um negócio mudo, né? Não tem graça. Pronto. Agora tem volume. Chique. Vai lá, senta lá com a mamãe agora. Muito bom. Aqui, você me ajude? Era uma graça, né? Mas a Analine insistiu para escrever esse livro, né? E se não fosse ela, eu não teria escrito o livro. Então, fica bem claro aí. A maioria de vocês recebeu um livro com a dedicatória já, né? Para quem se antecipou. Você deve ter notado que está assinado Pedro, Analine, Bianca e Isabel. Porque é um esforço conjunto, né? A nossa família escreveu um livro, não foi eu. Então, tá aí, estão feitos os nossos agradecimentos. E eu queria usar essa noite para falar um pouquinho sobre o tema desse livro, obviamente, propósito de vida, e ilustrar um pouco daquilo que está escrito. Para quem não teve a oportunidade de comprar o livro, depois, na hora que a gente acabar, tem exemplares aqui, você pode ficar à vontade para fazer sua compra, se você quiser. A gente vai ter mais um momento de fotos, para quem a gente não tirou foto. Quero tirar foto com todo mundo, então não vai embora sem tirar foto, sem pegar o seu livro, tá? Aquela cadeirinha foi feita para você ali, para a gente se posicionar ali. Enquanto o pessoal degusta um pouco mais, a gente pode tirar foto e pegar os livros, tá bom? Então não vai embora sem ele. Mas hoje eu quero falar sobre propósito de vida. Vou colocar aqui algumas coisas para a gente pensar. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta complexa que a maioria das pessoas não tem resposta. Eu, particularmente, não sei se eu tenho uma resposta absoluta para isso. As pessoas de determinada fé pensam de um jeito, as pessoas sem fé pensam de outro jeito, mas eu tenho esse costume de tomar café com as pessoas e é um tema muito corriqueiro, muito comum. Isso acontece comigo direto. Quando eu estou conversando com eles, eu sento e em algum determinado da conversa eu pergunto para eles: por que você está respirando? Algumas pessoas acham que é até arrogante a pergunta que eu faço, principalmente quando são jovens. Eu pergunto para eles assim: o que te dá o direito de roubar o meu ar? Porque você está respirando o meu ar, é uma competição. Qual é a razão de você estar vivo? E essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não presta atenção. A gente passa a vida inteira sem prestar atenção nesse tipo de pergunta. Muitas das vezes, as pessoas já de idade começam a pensar nisso em retrospecto, começam a olhar para trás. Na verdade, isso foi tema até de um outro livro que me inspirou bastante a escrever sobre o Ikigai, escrever sobre essa filosofia de vida, que é um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos das Pessoas no Leito de Morte. Uma enfermeira chamada Bronnie Ware, ela fez uma pesquisa com mais de 4.000 pacientes e ela perguntou para eles do que eles se arrependiam. E eles listaram várias coisas, né? Eu me arrependo de não ter passado tempo com a minha família, eu me arrependo de ter trabalhado demais, eu me arrependo de não ter tentado isso. A vida é muito curta para a gente se prender a essas pequenas coisas. Mas o principal arrependimento foi: eu me arrependo de não ter vivido uma vida com propósito. Uma vida de verdade, uma vida plena. Isso é um assunto tão importante que a gente deixa passar despercebido, que eu acho que isso deveria ser ensinado nas escolas. A gente ensina tanta coisa na escola que a gente não usa, e eu acho que esse assunto deveria ser ensinado nas escolas. As crianças de 10, 11, 12 anos, 15 anos, deveriam estar pensando a respeito do que vai fazer quando crescer. Tudo bem que a gente exige das crianças e adolescentes com 17, 18, 19 anos de idade a escolherem o que eles vão fazer para o resto da vida, sendo que eles vão viver mais 60, 70, 80 anos, e eles não sabem. Por quê? Porque eles não foram preparados. Um dos grandes filósofos da nossa época, não vou dizer contemporâneo, né, mas um dos grandes filósofos que a gente lê muito a respeito dele, chama-se Mark Twain. Ele disse essa frase: existem 2 datas importantíssimas na vida do ser humano: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Essa frase é uma frase que fica na minha cabeça o tempo todo. Para alguns filósofos, né, os estoicos, algumas pessoas, eles pensam que o resumo da vida, o resumo desse porquê viver, é encontrar um estilo de vida onde eu tenho menos dor e mais prazer.
Todo mundo sabe que a gente passa por diversas tribulações na vida e se a gente encontrar uma fórmula de experimentar menos dor e mais prazer, a gente vai ter uma vida um pouco mais feliz. Os filósofos pensam assim, né? E essa frase dele me inspirou bastante e me inspirou a escrever esse livro, o Ikigai. Por quê? Na minha breve experiência de vida, né, eu tenho 39, sei que não parece, estou com um corpinho de 26, mas nessa minha breve experiência de vida, eu tenho visto duas realidades, que são as realidades que eu me encontro, né? Eu me encontro com jovens perdidos e eu me encontro com pessoas mais experientes, arrependidas, na vasta maioria. Jovens de 20, 30, 40 anos de idade, às vezes com a família nova, perdidos. Ele acorda de manhã sem saber por quê, vai dormir sem saber por quê, ele vai para o trabalho sem razão, a única razão que ele tem de ir trabalhar é trocar o tempo dele por dinheiro, ele volta para casa sem saber por que voltou, e quando ele menos percebe, com 50, 60, 70 anos de idade, ele olha para trás e agora ele está arrependido de ter vivido aquela vida perdida. São as duas realidades que eu me relaciono. Eu tenho amigos que são novos e eu tenho amigos que são não tão novos assim. E essas duas realidades são muito verdades na minha vida. E aí, esse contraste entre os velhos arrependidos e os jovens perdidos me fez escrever esse livro, né? Esse livro que vocês têm na mão, o Ikigai, que é uma brincadeira de palavras, né? Quando você começar a ler o livro, você vai entender o que significa o Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia japonesa, uma filosofia de vida japonesa, que busca achar a interseção entre essas 4 áreas, né? Aquilo que eu sou bom, aquilo que eu amo fazer, aquilo que paga bem e aquilo que o mundo precisa. Teoricamente, se você conseguir encontrar essa interseção com algo que você faz, que você investe a sua vida nisso, você vai ter uma vida plena, você vai ter uma vida com propósito. E aí isso me inspirou a escrever, e esse livro não tem a pretensão de ser o livro que vai mudar a sua vida, né? É bem verdade que a gente lê 100 livros, às vezes 200 livros na vida, e um desses livros transforma a nossa vida. Não é todo livro que você vai ler que vai fazer uma reviravolta na sua vida. Talvez esse seja o seu, mas a pretensão que eu tenho com esse livro não é que ele transforme a sua vida por inteiro, mas que ele seja a sua porta de entrada, seu primeiro passo. Para quando daqui a 5 anos, 10 anos, você olhar para trás e você tiver se descoberto, você tiver pesquisado, você tiver investido na jornada de encontrar o seu propósito, ou de alinhar o seu propósito, você lembrar e pensar, tudo começou quando eu vi aquela ideia, tudo começou com aquele livro. Então, a pretensão desse livro é que ele seja esse primeiro passo para você encontrar o seu propósito. E aí, depois dessa frase que a gente explorou, eu quero usar esse espaço que a gente tem hoje, que está uma foto do livro, coloquei a foto aqui para vocês, para quem não tem o exemplar ainda, mas eu queria compartilhar com vocês uma ideia que é muito próxima do meu coração, e aí a gente vai fechar essa noite com isso, né? Eu sei que nem todo mundo compartilha da mesma fé, tudo que eu falo aqui tem muito da minha fé também, mas eu acho que é um princípio que vale para todo mundo. Todo ser humano ele tem 2 propósitos, pelo menos. 2 propósitos, pelo menos. Algumas pessoas iluminadas, algumas pessoas diferenciadas, talvez tenham mais de 2. Mas eu sei que todo ser humano nasce com pelo menos 2 propósitos. No mínimo 2. E esses 2 propósitos eles são divididos nessa categoria. Um propósito, ele vem, na minha opinião, ele vem de Deus e ele volta para Deus. Ele vem de Deus e ele volta para Deus. Vou te explicar o que isso significa. E o outro propósito, ele vem de Deus e ele fica comigo. Ele é para mim. Ele é bem egoísta. E aí vou te explicar o que isso significa. O primeiro propósito, todo ser humano nasce com um propósito de tudo que você faz na sua vida servir para glorificar Deus, para glorificar o Criador, para mostrar essa energia que criou o universo. Tudo que você faz com a sua vida inteira serve para glorificar Deus. Seja, você pode ser professor, você pode ser personal trainer, você pode ser engenheiro, você pode ser pastor, até pastor serve para isso. Você pode ser o que você quiser. E tudo que você faz na sua vida inteira serve para apontar para Deus, para glorificar Deus, serve para trazer glória para Ele. Quando você faz o seu trabalho bem feito, quando você escreve um livro bem escrito, espero que esse tenha sido bem escrito, espero que você goste. Quando você desempenha a sua função de pai e mãe bem desempenhada, isso serve para as pessoas olharem e falar, uau, todo o cuidado de Deus, da força, da energia, da natureza, está revelado aqui nessa pessoa. E o outro propósito vem de Deus e fica comigo, fica para mim. Eu acredito que Deus é tão carinhoso, que Deus foi tão específico
a ponto de criar cada um de nós, cada um de vocês, com um propósito específico. E isso não tem a ver com a sua vida inteira, isso tem a ver com uma parte da sua vida. Você não vai fazer isso a sua vida inteira, muito provavelmente você vai fazer isso como atividade durante um período da sua vida, bem provável que seja o período mais fértil da sua vida, durante os seus 20, 25, 30, até os seus 50. A fase que você tem energia para doar é a fase que você vai se dedicar a isso. Esse primeiro propósito que vem de Deus e volta para Deus, ele é generalizado. Tudo que eu faço serve para apontar para esse propósito. Agora, o meu propósito específico, ele não é, ele é individual. Ele não é para todo mundo. Deus deu uma característica para cada um de nós, para que essa característica seja desempenhada de tal forma que me dê prazer. Aí vem uma pergunta intrigante. Quando você faz o que você faz com as suas mãos, com as suas atividades, você tem prazer? Você volta para casa completo? Ou melhor, você volta para casa vazio? É um lema que eu tenho. Eu preciso voltar para casa vazio todos os dias. Você volta vazio? Você se entrega por inteiro todos os dias? Dá prazer de se entregar com aquilo que você faz? Independente do que você faz. Eu citei aqui profissionais de educação física, o personal trainer, o engenheiro, o professor, o pastor. Tudo que você faz, quando você chega naquela sua atividade, no seu prime, dos seus 20 e poucos até os seus 50 e poucos, você volta para casa vazio falando, hoje eu me entreguei por inteiro. Hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. Essa é a ideia de viver com um propósito. Esse propósito específico, Deus te deu. Ah, mas eu não consegui encontrar ele ainda. Ainda dá tempo. Essa é a ideia do livro. Essa é a ideia desse primeiro passo. De você pesquisar e se autoanalisar e chegar à conclusão de que dá tempo de começar essa caminhada. Todo ser humano tem 2 propósitos, no mínimo. Alguns têm mais, mas todos nós, até os normais, têm 2 propósitos. Um vem de Deus e volta para Deus, e o outro vem de Deus e fica para nós. É importante que você saia daqui hoje lembrando de que o Criador de todas as coisas te criou com um propósito e te deu um propósito para ser realizado. Essa é uma das frases mais clichês que a gente usa na igreja, né? Deus tem um propósito na sua vida. A gente fala, mas na maioria das vezes a gente não entende e muito menos põe em prática. E aí, para a gente partir para a última parte dessa conversa, quando a gente escuta essa frase, Deus tem um propósito na sua vida, qual é o seu? Qual é o sentido da sua vida? Meu objetivo é que você saia daqui hoje pensante. Você, ao conversar em casa e lendo o livro e passando pelas ideias, você se questione. Eu não preciso que você chegue numa solução, mas eu preciso que você se questione. Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou vivo? Nós vamos criar uma geração de revoltados. Enquanto a gente não descobrir aquilo que eu nasci para fazer, eu não sossego. E aí eu não podia deixar passar essa oportunidade sem compartilhar com vocês algo que eu acredito ser próximo para todos nós aqui. E é um ensinamento. E desse ensinamento eu quero tirar algumas coisas para nós hoje, né? É um pedaço da carta do Pedro, não do Pedro, mas do apóstolo Pedro. Mas tem tudo a ver com a gente. Quando ele diz que cada um de nós deve exercer o seu dom para ajudar os outros, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Presta bem atenção no que ele fala, porque todas as palavras desse texto são intencionais. Cada um, ele começa assim, cada um. Ou seja, ele não está falando para um grupo, ele não está falando de forma generalizada, ele está falando para você. No momento que você abrir sua Bíblia, no momento que você abrir as Escrituras, se você, eu não faço parte de igreja, tudo bem. No momento que você experimentar, descobrir o que está escrito ali e ler cada um, essa frase é para você. Esse texto não foi escrito para uma igreja tão somente, esse texto foi escrito para você, individualmente. Cada um de nós deve exercer. E aí essa palavra também é intencionalmente escolhida, porque o nosso propósito, ele não é passivo. Ele precisa ser exercitado, ele precisa ser exercido. Você precisa colocar em prática, dar trabalho. Você precisa grudar as unhas nele e correr com ele para que ele funcione. Um exemplo muito, muito vívido disso é esse livro. A minha esposa sempre disse que eu sou um bom professor. Eu não gosto da ideia de ser professor, mas ela acha que eu sou um bom professor, que eu ensino bem. E uma das coisas que um professor deveria fazer é colocar os seus ensinamentos num livro. Deu trabalho para escrever esse livro.
precisou ser exercitado. Foram alguns meses colecionando coisa daqui, coisa dali. Esse livro tinha muito mais palavras e páginas do que ele tem. Alguns de vocês acompanharam o começo dessa jornada, quando eu comecei a escrever. E aí eu já disse para alguns, né, que a obra de arte não é quando você olha para ela e fala, está faltando alguma coisa. A obra de arte é quando você olha para ela e fala assim, não tem mais o que tirar. Então eu tirei muita coisa desse livro. Eu sou contra a ideia do livro que enche linguiça, né, que tem 300 páginas, podia ser escrito com 50. Sou contra essa ideia. Eu não acho que as pessoas deveriam pagar por número de páginas, senão a gente ia ficar pobre só comprando resma de papel. Ninguém paga por número de páginas, a gente paga por valor agregado. E esse livro deu trabalho, porque ele precisa ser exercido. Na sua vida, você precisa exercer o seu propósito. Cada um de nós, ele é individual. Exercite, essa é a palavra que Pedro escolhe, o seu dom. Essa palavra dom é a palavra carisma. É da onde a gente tirou a nossa palavra carisma, que significa, no original, no grego, significa manifestação. Olha que interessante. Cada um, você individualmente, exercite a manifestação de Deus em você. Esse é o seu propósito. O seu dom, quando a gente encontra esse dom, é uma manifestação de Deus em você. É Deus falando através de você. É por isso que a gente usa a expressão de que Deus resolveu usar os seres humanos para poder comunicar a mensagem dele. Cada vez que você exercita bem o seu propósito, cada vez que você projeta algo novo, cada vez que você trabalha bem para o empregador que te deu emprego, cada vez que você serve bem, cada vez que você ensina bem, cada vez que você cuida dos seus filhos bem, cada vez que você exerce o seu dom, você demonstra Deus em você. É Deus falando através de você. Cada um exercite o seu dom, o seu carisma. E aí ele explica por que a gente deve fazer isso. Olha que interessante, isso dava uma pregação, né? Hoje não era para ser uma pregação, porque o culto é amanhã, mas dá uma pregação, porque cada um deve exercitar o dom que recebeu, ou seja, não é algo seu, é um presente que você recebeu. Deus te deu isso, você precisa reconhecer isso. Exercite o dom que você recebeu para servir aos outros. O propósito do seu dom, o propósito do seu chamado, o propósito do seu propósito de vida é servir aos outros. Tem uma pesquisa muito antiga, né, que virou livro e virou assunto de estudo de psicologia, de um cara chamado Abraham Maslow, um dos psicólogos mais famosos dos últimos tempos, que virou estudo na faculdade de psicologia. Ele desenhou o que a gente chama de pirâmide das necessidades, pirâmide hierárquica das necessidades. Se você nunca viu isso, depois você procura no Google lá, mas ela começa com as necessidades básicas e fisiológicas, passa pelas necessidades de aceitação e de reconhecimento e tal. Diz a lenda que o Abraham Maslow morreu antes de terminar o trabalho dele. E a última, né, o reconhecimento, o topo da pirâmide não é o topo, porque ele continuou o trabalho e ele percebeu que a gente chega no topo, a gente conquista tudo, a gente ganha dinheiro, a gente tem reconhecimento e ainda assim tem gente que não está completa. Ainda assim tem gente que sente falta de algo na vida. E aí depois descobriram do trabalho do Abraham Maslow que ele estava escrevendo sobre o termo transcendência. E o que é transcendência? Para a gente traduzir em termos bem simples. É quando eu consigo despejar tudo que eu tenho na vida do próximo. Isso é exercer o meu dom para servir ao próximo. E é engraçado que o Pedro usa a palavra administrando. Exerça o seu dom, que não é seu, porque você recebeu, administrando. A palavra administrando significa tomando conta. É como que se eu tivesse uma quantia de dinheiro e eu vou viajar, eu entrego essa quantia para você e falo, ó, cuida do meu dinheiro e quando eu voltar eu quero ver o resultado disso. Quando você coloca o seu dom em prática, Deus olha para você e fala, cuida desse dom, cuida desse propósito e quando a gente se encontrar de novo, eu vou querer a conta. Eu quero saber o que você fez com isso. Administrando de forma fiel, ou seja, se Deus deu para um propósito e a gente deturpa isso, a gente tem vários exemplos disso, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo da pólvora. A pólvora foi inventada por um bom motivo e acabou virando uma arma. Várias outras coisas a gente pode citar como um bom motivo de ter sido inventada e foi deturpada. Quando Deus dá um dom para nós, Ele tem um propósito. E é a nossa responsabilidade, a nossa obrigação encontrar esse propósito. É a nossa responsabilidade procurar o significado disso tudo. E quando a gente encontra, a gente deve servir ao próximo, administrando fielmente. Isso que significa fielmente. Administrando de forma fiel significa, se eu entendi que Deus deu para X, eu vou fazer para X. Se eu entendi que Deus me chamou para isso,
eu vou fazer isso. Ah, mas eu queria muito ser piloto de Fórmula 1, mas Deus me chamou para ser pintor de casa. Eu vou ser pintor de casa. Embora eu quero muito ser piloto de Fórmula 1, e é aí que é o segredo dessa filosofia milenar do Ikigai, quando você começa a fazer os diagramas todos e fazer as listas, no final dele você vai descobrir que vai sobrar pouquíssima coisa que se encaixa em todas as áreas. E aí você consegue viver uma vida dessa maneira. E aí o apóstolo Pedro ele termina assim, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É bem verdade que a graça de Deus, ela tem várias formas. Muita gente, infelizmente, categorizou e terceirizou a graça de Deus dentro da igreja. Hoje, coincidentemente, a gente está numa igreja. A maioria de vocês faz parte, né, dessa igreja. A gente está aqui dentro da igreja, no espaço cedido, mas isso é um erro que nós cometemos, de colocar Deus dentro dessa caixinha e dizer que Deus, a graça de Deus só opera aqui. A graça de Deus opera em muitos outros lugares. Opera na escola, opera no trabalho, opera no empreendimento, opera no hospital, com o médico operando, opera com a enfermeira, opera no negócio que a gente abre, opera em tudo. Opera em tudo. Opera no seu empreendedorismo, opera na criação dos seus filhos. Em tudo isso tem a graça de Deus, porque ela é multiforme. Ela tem várias formas. Então, o objetivo de hoje, eu queria ter explanado isso para vocês e inaugurar essa. Para quem não sabe, né, hoje é o lançamento oficial do livro. Tudo que vocês ouviram durante essa semana, vocês fazem parte de um grupo privilegiado. A gente pode chamar esse grupo de nata. Vocês fazem parte da nata, né, desse 1%, porque essa propaganda não saiu. E daqui para frente, né, a gente vai ouvir dizer, eu espero que a gente ouça dizer, de algumas pessoas espalhadas aí pela nossa cidade, talvez pelo Brasil, quem sabe essa ideia não roda o mundo? Quem sabe? Pode ser. A gente não precisa limitar aquilo que Deus está fazendo. De repente, Deus vai fazer mais. E quando essa ideia estiver rodando, você vai poder dizer, eu fiz parte daquele primeiro grupo, daquela primeira porcentagem que estava em busca do seu propósito. Né? Por último, eu queria te dizer o seguinte, nessa jornada, né, de busca de propósito e tudo que você vai fazer, você vai ter muitas dificuldades se você se empenhar em fazer isso, principalmente se você vou tentar dizer isso da maneira mais delicada possível, se você já acha que está velho, porque tem muita gente que fala para mim, fala assim, já estou velho, cara, minha hora já passou. Ray Kroc tinha mais de 60 anos quando ele roubou o McDonald's dos irmãos McDonald's. O Colonel Sanders tinha mais de 60 anos quando inventou o KFC. Howard Schultz tinha mais de 50 anos quando se tornou o executivo que ele se tornou no Starbucks e hoje é o acionista majoritário da Starbucks. Ninguém sabe quantos anos tinha o cara da Coca-Cola. O Bill Gates só foi ser o Bill Gates de verdade depois de uma certa idade, porque muita gente acha que o Bill Gates é o Bill Gates porque ele inventou a Microsoft. O legado do Bill Gates não vai ficar na Microsoft. O legado do Bill Gates vai ficar quando as pessoas não tiverem mais malária. Esse é o legado. O legado do Warren Buffett não vai ficar na Berkshire Hathaway. O legado do Warren Buffett vai ficar quando ele tiver falecido e as pessoas lembrarem que ele convenceu milhares de bilionários a deixarem mais da metade da sua fortuna para pesquisas em prol da humanidade. A gente confunde muitas coisas e talvez você esteja confundindo as coisas também nessa jornada. O meu encorajamento para você é que ainda dá tempo de procurar o seu propósito, de se encontrar, de alinhar o seu propósito ou de aperfeiçoar o seu propósito. Talvez seja algo novo para você e você vai querer aperfeiçoar tudo isso. Seja qual for a sua escolha, eu espero que você entenda que ainda dá tempo. Se você tem fôlego, se você respira, ainda dá tempo.